Bom dia, nono ano, tudo bem, pessoal? Vamos lá começar mais uma semana, né? Eu vou começar corrigindo o exercício que eu pedi para vocês de tarefa, o exercício 5 da página 56, tá? Esse exercício, ele vem trabalhar tudo que a gente viu em relação às frases com os exercícios anteriores e a classificação aqui, né? Então, já veio separado, né, cada frase que vocês tinham que analisar. Então, agora leia cada frase, siga os passos citados no quadro acima, né? E identifique a que tipo pertence a oração em destaque de cada item. Então, nós tínhamos lá, Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Quem diz alguma coisa. Ele disse o quê? Então, eu não tenho auxílio de preposição. Então, essa frase que está destacada aí, na letra A, eu tenho uma oração subordinada, né? Subordinada, substantiva, objetiva, direta. Toda vez eu tenho que colocar assim, essa classificação, toda vez que for dada uma provinha ou uma atividade, vocês têm que colocar, tá? Mas aí, o restante eu vou continuar colocando só o nome dela. A mãe devota sua fé a que seu filho se cure da doença, né? Então, a mãe devota o que aí? A quem, no caso, né? Então, foi a que seu filho. Então, nós tínhamos auxílio de preposição. Então, oração subordinada, substantiva, nesse caso, objetiva e indireta, tá? Isso. Na letra C, e consigo para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar antiga a assiduidade. Nós temos aí verbo parecer de ligação, né? Parece que formou também o plano. E antes nós tínhamos ali um sujeito. Então, essa oração, ela é chamada de oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Letra D agora. Na letra D, a verdade é que o coração ia alegre e impaciente. Então, lembra que eu disse para vocês que na predicativa, o verbo de ligação, ele vem ligadinho aí, juntinho com quem? Com o que, né? Que inicia a oração subordinada. Então, nós temos oração subordinada substantiva predicativa. Além do verbo de ligação, nós temos ali alegre e impaciente, que são o que aí? São os adjetivos, né, relacionados ao coração. Os anfitriões insistiram em que os convidados dançassem após o jantar. Quem insiste em alguma coisa. Em que? Então, aí nós temos também o uso de o quê? Preposição. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, tá? Objetiva e indireta. Depois nós temos assim, ela teve uma lembrança que fazia cafuné no avô tão doente. Nós temos 2 pontos e começou a nossa oração subordinada. Quando nós temos essa referência já aí, nós já sabemos que nós temos uma apositiva, porque nós temos um aposto aí, né? Então ela faz papel de apositiva. Na letra G, nós vamos ter assim, eu tinha medo de que você me esquecesse. Nós temos auxílio de preposição aí? Temos, só que nós estamos auxiliando a palavrinha medo, que é um substantivo aí, né? Substantivo abstrato. Então, nós vamos ter o quê? Uma completiva nominal. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal, tá? Certo? Então, nós fizemos a correção da tarefa. Agora, nós vamos fazer o exercício 6, tá? Eu vou esperar vocês pegarem direitinho e virarem a página.
No exercício número 6 aí, pede assim: construa períodos simples empregando o termo um pedido de desculpas do agressor de acordo com as indicações, tá? Então aí, pede para você na letra A colocar um objeto direto de ouvir. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar essa frase, um pedido de desculpas do agressor, né? E, por exemplo, colocar o verbo ouvir, tá? Então, nós podemos colocar assim, olha o exemplo. A vítima ouviu o quê? Né? Um pedido de desculpas do agressor. Conseguimos aqui ter um objeto direto? Sim, objeto direto respondeu diretamente aqui, ó, ao verbo ouvir, tá? Na letra B, já pede assim, olha, um sujeito de convir e empregar essa frase também, tá? Então, nós poderíamos colocar assim, convém um pedido de desculpas aí do agressor. Opa, errei aqui. Desculpas do agressor, né? Quem convém fazer um pedido de desculpas? O agressor. Então, ele ficou como sujeito nessa oração. Aí depois a terceira oração, na letra C, pede um objeto indireto de desistir, com a mesma frase. Então, como nós poderíamos formular essa frase aí? Nós poderíamos colocar a vítima desistiu né? De um pedido de desculpas do agressor. Percebam que nós estamos usando a mesma frase, né? E colocando aí as orações com sentidos diferentes, né? Bom, a vítima desistiu de um pedido de desculpas do agressor. Aí nós podemos fazer a perguntinha. A vítima desistiu de quê? De um pedido de desculpas do agressor. Aí na letra D, nós temos assim, olha, objeto indireto de reservar, né? Então, nós poderíamos colocar, o exemplo que eu tenho aqui seria as vítimas reservaram, porque você poderia formular as frases, tá? Reservaram alguns segundos ao pedido de desculpas, né, do agressor. Então, também fica como objeto indireto, né? Um pedido de desculpas a quem, né? Ao agressor, de desculpas do agressor. Depois nós temos aqui, na letra D. Na letra D não, na letra E, né, gente, agora. Aposto de exigência. Então, nós temos aí aposto de exigência. A palavra exigência. Vamos lá, o aposto, a gente sabe que tem a pontuação, que ajuda a gente a encontrar o aposto, né? Então, vamos fazer com essa pontuação aí para ajudar a frase que é mais fácil. Fazemos uma exigência. Qual seria a exigência, então? Fazemos uma exigência. Qual é a exigência que nós fazemos? 2 pontos. Aí vem um pedido de desculpas
do agressor. Viram que nós colocamos aqui os 2 pontos depois da palavrinha exigência e veio aí o que estava sendo exigido, né? Veio o nosso aposto. Que após os 2 pontos veio a frase da oração subordinada. Vamos lá. Letra F. Na letra F, nós temos predicativo do sujeito, de fato mais urgente. Então, o predicativo do sujeito, nós temos que colocar o que aí? Um verbo de ligação, né? Então, o fato mais urgente é o quê? Um pedido de desculpas do agressor. Certo? A letra G, que é a última desse exercício, nós vamos ter assim, complemento nominal da palavrinha esperança. Então, havia esperança de quê? Vamos lá. Com certeza vocês já sabem a resposta, né? Havia esperança de que o quê? De um pedido de desculpas do agressor. Nós temos aqui o uso da preposição respondendo a palavrinha esperança e não verbo para poder ser um objeto indireto. Um pedido de desculpas do agressor. Pronto. Número 6, completo. Aí eu vou fazer o exercício 7, porque depois eu quero que vocês voltem para fazer sozinhos aí o exercício 4. Né, que traz essa transformação aqui também. No exercício 7, pede assim, transforme o termo, um pedido de desculpas do agressor em oração subordinada, substantiva, de sentido equivalente ao período simples de cada item lá do exercício anterior e classifique as orações. Se lá em cima pediu na letra A um objeto direto, a minha oração embaixo agora vai ter que ser uma objetiva direta, certo? Então, nós vamos transformar esse um pedido de desculpas do agressor na minha frase, na minha oração, melhor dizendo, né? Na minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Como será que essa frase vai ficar aí? Então, como que essa frase pode ficar, tá? Um exemplo, se eu disser assim, a vítima ouviu que o agressor pedia desculpas. Então, a vítima ouve que o agressor pede desculpas, tá? Então, nós temos aí que olhar o verbo da oração principal para responder a nossa oração subordinada, certo? Então, a primeira oração, como que ela vai ficar aí? Ela vai ficar assim, ó. A vítima ouviu que o agressor pedia desculpas. Então, a vítima ouviu o quê? Que o agressor pedia desculpas, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Uma oração objetiva direta, porque é para fazermos a transformação e também classificar. Tá? Depois a número 2. A número 2, como ficaria, né? Convém que o agressor peça desculpas. Convém que o agressor peça desculpas, tá? Na letrinha B, né? É isso? Isso. Então, quem tem que pedir desculpas? O agressor. Então, aqui nós temos um sujeito, certo? Se nós temos um sujeito, nós temos uma oração subjetiva, ok? Letra C. Na letra C, a oração vai ficar assim, ó. A vítima desistiu de que o agressor pedisse desculpas. A vítima
Então, a vítima desistiu de que o agressor, então, na letra C, pedisse desculpas, tá? Aí nós fazemos a perguntinha, quem desiste, desiste de alguma coisa, desiste de quê? Então, o que nós temos aqui? Uma objetiva indireta. Nós não temos mais um objeto direto, nós temos uma objetiva indireta, porque ela tem um objeto direto dentro dela. Letra D. Na letra D, as vítimas dedicaram alguns segundos, né? As vítimas dedicaram alguns segundos a que o agressor pedisse desculpas. A que o agressor pedisse desculpas, né? Porque aí nós fazemos a perguntinha. Quem se dedica a alguma coisa. Se dedicaram a quê? A que o agressor pedisse desculpas. Então, aqui nós também temos uma objetiva indireta, tá? Eu vou grifar aqui, ó, para vocês verem. Então, nós tivemos nesse quadro uma objetiva direta, uma subjetiva, uma objetiva indireta e aqui uma objetiva indireta. Vou dar um minutinho para vocês copiarem. Bom, então na letra E, nós vamos ter a oração transformada dessa forma. Fazemos uma exigência. Fazemos uma exigência. Né? Qual é a exigência, então? Né? Depois dos dois pontos, que o agressor peça desculpas ou pedisse desculpas, né? Peça desculpas. Qual é a exigência que nós fazemos? Que o agressor peça desculpas. Então, nós sabemos que depois dos dois pontos, se vier a oração subordinada, nós temos uma oração apositiva, tá? Letra F, nós vamos ter agora a oração predicativa. Então, nós sabemos que nós temos que ter verbo de ligação também. Mais o quê? Mais o predicativo do sujeito. Então, o fato mais urgente é que o agressor faça o quê? Peça desculpas. Né? O fato mais urgente é que o agressor peça desculpas. Então, verbo de ligação, o fato ele é urgente, então nós temos uma predicativa, ok? Letra G, então a última desse exercício, né? Nós vamos ter uma completiva nominal. Na completiva nominal, aí nós temos que ter uma oração subordinada respondendo a um nome, a um substantivo, a um adjetivo, menos a um verbo, né? Então, nós vamos ter havia esperança de que o agressor pedisse desculpas. Aí tem que ser, porque nós colocamos havia, né? Então, o que mais concorda seria pedisse. Completiva nominal, ok? Então, nós vamos colocar a classificação em vermelho para vocês verem. Nós fizemos, então, a positiva na letra E, predicativa na letra F e completiva nominal na letra G. Certo, pessoal? Então, agora, vocês vão virar a página, né? Depois que fizemos esse exercício.
e eu vou ler a fábula com vocês aí do número 8, certo? Número 8. Então eu vou só apagar a lousa e aí a gente já faz o exercício. No exercício 8, nós vamos ler as fábulas e responder as questões. Vamos lá então, pessoal. O caçador e o lenhador. Um caçador que estava procurando pegadas de um leão perguntou a um lenhador se ele tinha visto as pegadas e onde o leão estava deitado. Vou já lhe mostrar o próprio leão, respondeu o lenhador. E o caçador, amarelo de medo e batendo os dentes, replicou: só estou procurando as pegadas, não o próprio leão. Aí nós temos aqui, fábula do Esopo, né? Uma fábula do Esopo. Letra A oração que estava procurando pegadas de um leão é uma subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial? Vou deixar vocês pensarem um minutinho aí. Que tipo de oração será que é essa, né? Então, vamos colocar aqui, número 8, letra A. Se vocês observarem aí, nós temos uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque ela retoma o termo antecedente, a palavrinha um caçador. Então, oração subordinada adjetiva, pois retoma um termo antecedente a um caçador. Vamos observar aí qual seria esse termo que antecede um caçador, né? Se nós voltarmos lá na oração que pediu para ser analisada, olha só, que estava procurando pegadas de um leão. Que estava procurando pegadas de um leão retoma ao termo antecedente, que é quem? Um caçador. Observem lá no texto, né? Então, nós temos uma subordinada adjetiva. Por que ela é adjetiva? Vocês ainda não aprenderam as adjetivas, né? A adjetiva vem explicar o termo que ela está retomando, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Explicar o termo que retomou, tá? O termo que retomou. Por isso que ela é adjetiva. Se vocês fossem fazer sozinhos, às vezes não identificariam. Por isso que eu quis fazer junto com vocês esse exercício. Na letra B, a oração se ele tinha visto as pegadas é subordinada substantiva de que tipo? Então aí já me deu uma dica, me dizendo que é uma subordinada substantiva, né? Aí se nós colocarmos assim, ó, se ele tinha visto, quem vê alguma coisa, vê o quê? As pegadas. Nós tivemos aí uma resposta direta. Então aí nós temos uma subordinada substantiva objetiva direta, certo? Aí na letra C, a oração já vou lhe mostrar o próprio leão não é ligada à principal por conjunção, pois está em discurso direto, reproduzindo a fala do lenhador. Qual é a oração principal completada por essa substantiva? E que função sintática esta exerce? Então, nós teríamos que voltar ali no texto e ver, né, qual que é a oração principal. A oração principal é, ó, respondeu o lenhador. Respondeu o lenhador. Aí depois vem a oração que nós temos aí nessa alternativa, tá? Respondeu o lenhador. Aí nós vamos ter, então, uma oração subordinada substantiva com função de objeto direto, né? Então, oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Isso. Aí nós temos depois o textinho número 2, o javali e a raposa, tá?
Um javali parou diante de uma árvore e começou a aguçar suas presas. Então uma raposa lhe perguntou por que motivo estava limando as presas, se não havia a iminência de algum caçador ou de outro perigo qualquer. Ele respondeu: mas não é à toa que estou fazendo isso. É que se algum perigo me surpreender, não terei trabalho de afiá-las e já estarão prontas para uso. Classifique a oração. Por que motivo estava limpando as presas? Por que motivo estava limpando as presas? Quem estava limpando as presas? Né? O que ele estava fazendo aí? Né? Qual o motivo? Então, se nós pegarmos a oração, né? Ele estava fazendo o quê? Tá? Então, ele estava limpando as presas. Nós temos uma subordinada substantiva no texto 2. Subordinada, substantiva, objetiva, né? Direta, ok? Agora eu vou explicar o outro exercício. Bom, então eu vou deixar para vocês de tarefa 3 exercícios, tá? Porque nós teremos aula de novo só dia 15/6. Então, exercício 4 da página 55. E depois vocês vão lá no exercício 9 e 10. 4, 9 e 10. Para 15/6, que é a próxima segunda-feira, que quinta e sexta é feriado, né? Então, no exercício 4, vocês vão fazer igual um que a gente já fez aqui. Vocês vão retomar a atividade 3, que eu já fiz com vocês. Transforme as frases grifadas em orações subordinadas do mesmo sentido, de modo a obter um período composto. Em seguida, classifique-as como substantivo, adjetivo ou adverbial. Do mesmo modo que eu fiz aqui no exercício 7 com vocês, tá? O exercício 9, vocês vão pontuar as frases com vírgula quando necessário. Então, quando a oração estiver ali intercalada, né? Quando não estiver na ordem direta, vocês vão colocar vírgula. E depois, 10. Corrija o emprego da vírgula nas frases a seguir e explique por que a pontuação está incorreta. Então, voltar aqui, ó, na explicação, ver quando a frase usa vírgula, tá? Para poder fazer esse exercício, certo? Então, vocês vão olhar aí, ver se a frase, o emprego da vírgula tá certo ou se não está e por que está incorreta a pontuação, certo? Então, eu vou deixar exercícios 4, 9 e 10 para o dia 15, certo, pessoal? Por hoje é só. Então, se vocês já forem fazendo os exercícios e quiserem perguntar, tá? Enquanto eu estiver online, eu vou ajudando vocês a responderem, ok? Então é isso, um beijo, pessoal, até mais, façam tudo direitinho, tá? E qualquer dúvida, já falei, né? Só me procurar no WhatsApp. Tá?